sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Hoje nossos convidados são o senhor Nelson Molon e a Nilce Molon Silvestrin, descendentes de uma família muito atuante aqui em nosso município, com muitos trabalhos comunitários. E hoje vamos escutar um pouquinho sobre a história deles também. Sejam bem-vindos ao programa e eu gostaria que o senhor, seu Nelson, se apresentasse para quem nos ouve, quem nos assiste. Sim. Mara, muito obrigado pelo convite, aqui também do Círculo Cultural Ítalo Brasileiro também, né? Que justamente tem uma boa representação na cidade de Farroupilha, né? Eu sou Nelson Molon, fui agricultor e apicultor lá até a graduação no curso de Direito e depois passei a ser advogado aqui na cidade, de bancos, de hospital, de muitas outras causas também, né? E ainda advogo, né? Nesse período de 39 anos da advocacia, tá? E também meus pais, o Hermenegildo Molon e Célia Molon, os avós, então, o João Batista e Pérsia Dalonder Molon, e o bisavô Girolamo Molon e a Catarina Lagueto, tá? Então, o bisavô foi um imigrante. Então, que veio da família Molon. Exatamente, que aí a mana Nilce pode contar um pouquinho mais dessa história da nossa família também, né? Que é um prazer também estar com a Nilce aqui neste momento. E esse convite, Mara, que até nós adoramos de estar a família toda aqui, então. Muito bom. Nilce, por gentileza, Nilce, fala para nossos telespectadores quem é a Nilce. A Nilce é a primeira filha de Hermenegildo Molon e Célia de Melo Molon. Sou casada com Mário Antônio Silvestrin, tenho duas filhas e sou aposentada, sou neta e bisneta de italianos, imigrantes da Itália, e com cidadania italiana. E teve uma longa participação no livro dos Molon, né? No livro, quando a gente organizamos o livro, já estive na Itália 2 vezes. Essa sou eu. Perfeito. Então, para conhecer um pouquinho mais da família Molon, eu gostaria que o senhor, a Nilce também, nos contasse quem foi o primeiro imigrante, da onde veio a família Molon. O bisavô, o nono Girolamo, ele nasceu em Chiampo, na Via Faldi, em Chiampo, e a minha avó, Catarina, também nasceu em Chiampo. Eles lá vieram casados de Chiampo. Chiampo fica perto de Azignano, ali na região de Vicenza, toda aquela região ali. Eles vieram juntos, eles migraram ao Brasil com 150 imigrantes, vieram no navio Berlim, vieram a Porto Alegre, de Porto Alegre eles desceram, vieram a Nova Vicença, aqui ainda que era a época de Nova Vicença. Daqui eles receberam as terras, onde foi destinadas as terras, onde eles teriam que morar. E eles foram, a gleba de terra delas, que teve uma colônia, era em Vicenza Vecchia, Sardenha Vecchia, né? Na Sardenha Vecchia, lá que ele foi denominado, que hoje se chama São Luís, terceiro distrito de Farroupilha, onde toda a família ainda reside lá nessa e localidade. Nilce, nós estamos falando de que época essa imigração? Que ano aconteceu isso? 1882. Um pouquinho depois da primeira... 7 anos depois da primeira imigração é que veio essa gleba, com todos esses 150 eram adultos e crianças. Que vieram para o Brasil. Aí chega teu bisavô, que se chamava... Girolamo
Molon. Girolamo Molon. Aqui no Brasil, eles, como Girolamo era italiano, começaram a chamar ele de Jerônimo. E ele ficou conhecido como Jerônimo Molon. Jerônimo Molon. Aí ele vem com quantos filhos? Com 11 filhos. Não, de lá ele trouxe 3. Mas aqui, depois na casa aqui, nasceram 11 filhos. 11 filhos no total. Filhos total. E o teu avô era italiano? E o meu avô, que é o João Batista, ele teve 5 filhos. E ele veio já da Itália ou nasceu no Brasil? Não, ele não está ainda muito bem certo, porque vieram 3 de lá, eu não tenho essa ainda, mas ele tem o certidão de nascimento aqui. No Brasil. Então ele provavelmente tenha nascido aqui. Ah, ok. E eles ficaram trabalhando todos lá com o meu bisavô, ele construiu uma casa enorme, porque o meu bisavô já veio com ele lá, ele trabalhava em construções, ele era marceneiro, e ele construiu a casa dele muito grande, com 14 quartos. Com 11 filhos precisava. Imagina só. Com 14 quartos. E todo mundo trabalhava ali junto, eles casavam e ficavam todo mundo junto. Depois resolveram se separar e aí meu avô construiu uma casa perto deles, ali onde eles moravam, os bisavós. E depois que ele casou, continuou a vida dele, teve os seus 5 filhos, sempre trabalhando na agricultura. Mas o que mais destacou eles foi a viticultura. A viticultura. Mas plantavam todos, assim, tudo que era necessário para sobreviver, né? Todos eles, porque antigamente era assim, né? Sim, a família toda se envolvia, casava e ia morar junto. Era um núcleo familiar bem grande, né? E onde eles construíram essa família enorme e o papai também casou com a minha mãe, com a Célia de Melo Molon, então ficou. E a origem do sobrenome da tua mãe é? Provavelmente seja português. Português. Porque a gente... E a gente costuma perguntar assim, dentro de uma família de origem italiana e português, qual foi a cultura que mais se destacou? Italiana. A italiana. A italiana. Nossa, minha mãe até aprendeu a falar italiano, eu entendia tudo. Das origens dela, ficou sempre mais destacada no país. Até porque a região toda era propícia para isso, inclusive, né? Ela falava algumas coisas, ela não falava toda, porque minha avó, ela nunca falou português. Ela morreu falando italiano. Então, com a minha mãe, ela falava, conversavam. Se quisesse falar com a sogra, era no italiano. Isso. E eu pergunto para vocês, assim, então, dessas tradições que a gente sempre ouviu falar da cultura italiana, quais as que mais sobreviveram, que mais são fortes dentro do núcleo familiar? Mais da origem italiana, assim. Sim, não, mas da tradição, assim, do vinho, da culinária, falar italiano, dialeto. Tudo um pouquinho, Agora também cada um teve os seus... o Nelson advoga, o Gelson trabalha já diferente, né? Ele é químico, a Nelson foi professora. E aí, depois que o papai faleceu, nós terceirizamos os pararais. Aí não deu muito certo, hoje já não existe mais nada, então ficou... Cada um agora tem uma profissão diferente, não é mais assim com a viticultura. Sim. Todo mundo já está meio aposentado, né? Todo mundo trabalhando diferente. Foi mudando. E foi mudando. Mas a gente ainda preserva muito, muito, muito sobre... Principalmente a Neuza, que a Neuza vai conversar com você. Vai dizer todo o museu dela, aquelas coisas todas, que ela preserva muito, muito, muito. Até tudo. Porque, salientando, né, Nilce, neste ano nós tivemos um filó lá. Produzido, é claro, pela Mãe Neuza, né? Mas foi um filó realmente com tudo aquilo que faziam antigamente. E rememorando isso, né? Isso na comunidade? Lá não, lá na casa antiga do pai e da mãe. Lá na casa do pai e da mãe. Vocês ainda têm a casa do pai e da mãe. E dos avós, assim, dessa construção, ainda existe algumas coisas? Não, a casa do meu bisavô foi, quando desmanchou a casa, foram construídas 3 casas que ainda existem lá em São Luís, ainda existem, as casas estão muito bem conservadas, com a madeira que foi demolida essa casa.
existem lá tudo, mas não existe mais a casa do bisavô. Até porque, como ele tinha construído uma casa grande, Era né, muito ele também foi chamado Nono Cason. Era uma casa grande, né? Nono Cason. Era conhecido como Nono Cason, que era uma casa enorme. Uma né, casa que tinha, gigante. Mas tinha exatamente. quartos, era Uma pena que foi desmanchada, né? E seu Nelson, das suas lembranças de infância, no contato com o vô, né? Não sei se o senhor chegou a conhecer seu bisavô, acho que não. Não, o bisavô não. Não. Quais as histórias assim contadas por ele que ainda lhe vem à memória, que o senhor lembra, que o senhor mantém, preserva, né? Sim. Nós tínhamos uma relação ótima, não convivíamos na mesma casa com os avós, né? Com os nono. Mas eles eram as pessoas importantíssimas. Quando eles moravam a 1 quilômetro mais ou menos de distância, as propriedades, tá? Mas... E aí, quando a gente sabia que eles iam até lá na casa, a gente ia encontrar eles, né? Lá eles iam caminhando. Então, assim, e tinha uma coisa que a nona já preparava, assim, quando tinha alguém que ia estar de aniversário, ela fazia um chapéu, porque ela fazia as dressas aquelas, né? Ou seja, um chapéu de palha costurado por ela e dava de presente para cada um. Para cada neto. Exatamente, tá? Então, e a gente ajudava eles a caminhar e ficar lá para conversar um pouco mais, porque nós tínhamos, em face que a mãe não falava também muito o italiano, nós acabamos falando desde o início o português, né? Então, a gente aprendia outras palavras com eles, né? E às vezes até pedia para a mãe ou para o pai o que era essa palavra que a gente não entendia, tá? Sim. Então, esse período com os nonos foi muito importante no sentido de que eles eram pessoas muito importantes, tá? E eles traziam, assim, a gente de ser correto com eles, né? Ser pessoas que pudessem gostar deles, estar com eles quando estavam presentes. Então, eles gostavam disso, né? Que não tinham brigas, intrigas e tal, né? Porque a gurizada também, na época, fazia isso, mas nós tínhamos essa situação de gostar dos avós, né? Que na época era nono e nona, né? Sempre chamados, né? Exatamente. E a minha maior lembrança, assim, que eu tenho foi os cânticos. Olha, os cânticos. A nona cantava muito, te lembra? A nona perfeito. cantava Massurinha de Fiore, e ela sempre dizia, vamos cantar, quando ela chegava, né? Vamos cantar Massurinha de Fiore. E a gente foi aprendendo o italiano deles, que no caso era o dialeto, né? Era o exatamente. dialeto. Que eles depois transformaram em dialeto, foi porque eles foram se acostumando com aqui também. E como a nona nunca falou português, a gente entendia tudo. Claro. E ela foi ensinando para nós os cantos, foi ensinando Ave Maria, foi ensinando Pai Nosso, que era rezar em italiano. Mas o que eu mais assim, gostava de ver ela cantar. Muito lindo cantar, fazer a massa dela. A gente ia lá, ela já preparava aquela massa, ela tinha um rolo, mas é um rolo enorme, você lembra, maior que isso aqui, fazendo aquela massa, depois fazia a tagliatelle, como era bom, ela temperava. Aquela polenta que ela fazia sempre, ela tinha um jeito de fazer, porque chamava-se a calheira, em cima do fogão, e tinha, para mexer, era de madeira, e ela colocava assim no lado do braço. E ela fazia isso aqui, ó. A mescola, não era? Era a mescola. Mas ela colocava no braço, ela não ficava na mão, ela botava aqui assim, ela fazia isso aqui. E às vezes ficava com nós no colo, sabe? Sim, nós éramos pequenos, porque eu tenho bastante diferença do Nelson, então eu convivi mais com ela lá junto, porque eles trabalhavam junto, meu pai e o tio Beppe trabalhavam juntos. E aí a nona que fazia os almoços, mas então ela sempre dizia para mim, vamos cantar uma Massurinha de Fiore. Adesso devo cantare.
Que bonito vão isso, cantar. né? Isso Isso me vem deixava. muito da cultura italiana, o cantar durante o Correto. trabalho, né? E eles sempre foram assim, E eu acho até para matar a saudade da Itália, né? Exatamente. Das lembranças que traziam. e ela tinha muitas saudades, assim, ó. Ela contava para mim tantas saudades que ela tinha, porque a minha avó, ela veio de Belluno, da região de Belluno. Belluno. E quando eu fui a Belluno, eu sempre, não imaginava que um dia eu pudesse ir lá onde ela nasceu. E quando eu fui, olha, quando ela chegou lá, eu vi a minha avó na frente, mas eu chorei tanto. E eu disse, ela tanto queria vir aqui, não pôde. E hoje eu estou aqui, estou em Belluno, aonde minha avó nasceu. A minha nona, Sim. o rio estava aqui, que ela dizia, La Ponte. Lembrou Aqui de estava a todos os prefeitura, locais. aqui estava a praça, e eu estava ali. As saudades que ela tinha. Isso eu agradeço muito a Deus por poder ter ido lá onde ela nasceu, onde Muito também bom. os meus avós nasceram. Mas mesmo assim, eles diziam que lá estava numa situação difícil. Era de Itália. muito difícil. E que realmente vieram para cá e que depois melhorou as condições aqui. Inclusive ela falava assim comigo e ela dizia assim que quando ela era pequena teve a guerra e não tinha muitos brinquedos. Eles brincavam com os crânios humanos que ficavam jogados pelo chão, pedaços de pessoas, ele disse assim, de ossos. Brincavam com aquilo porque não tinha Brinquedos. É. É complicado. Eles passaram uma saga E difícil, aquilo veio né? tudo na minha cabeça naquele dia que eu cheguei lá em Belluno. Aline, tu imagina a dificuldade que eles passaram lá para achar que aqui ainda era melhor, que chegaram aqui, não existia nada. Sim. Nada. Tiveram que desbravar isso aqui, né? Muito. Eles tiveram muitas dificuldades. Pensa, se coloque no lugar deles, assim, chegar num lugar se não tem nada. Nada, não tem nada. Não tem nada. Dormia ao relento, os primeiros tempos, os primeiros dias Tem dormiram ao comida, relento. não tem nada, né? Nada. Tiveram que usar a sobrevivência deles, comendo brotos. Ainda existia pinhão, se era época de pinhão, porque teve épocas que não tinha pinhão também, né? Frutas existentes. E eu nem posso calcular assim como é que foi, porque matavam um passarinho também, eles não tinham nem espingarda, eles não tinham nada. Início, né? Eles tinham uma Depois coisa, eles faziam a funda. Eles trouxeram, Nilce, com eles a tecnologia que nós aqui não tínhamos. Que o índio nosso não tinha, porque eram os indígenas ainda, e poucos fazendeiros que viviam, né? Então, e sabendo trabalhar, eles conseguiram. E até mesmo dinheiro, salientando né? assim, já o bisavô também, que ele conseguiu construir bastante, e foi o terceiro automóvel que chegou aqui, ele era proprietário do terceiro automóvel, um Ford Bigode. Tá? Ele já na época tinha um automóvel, né? Então, na verdade, que era uma dificuldade, mas ele já tinha. Prosperou, né? Ele prosperou realmente. E ele também, era bem né? alfabetizado, chegava o jornal da Itália para ele, o meu bisavô, chegava sempre o jornal, ele recebia o jornal da Itália. Isso eu não sei em quanto tempo chegava, né? Se era 2, 3 meses, ou 6. O tempo demorado. Claro. Muito bom. Gente, e voltando um pouco agora a vocês, os dias de hoje, né? Eu sei que o seu Nelson trabalhou trabalhou muito tempo fez trabalhos comunitários também, Sim. advogou também, Sim. e teve uma participação muito importante junto à saúde do nosso município. Eu gostaria de destacar isso, Mara, se me permite. Depois de toda essa migração também, como foi aqui a saúde no nosso município, né? Então, voltamos lá para 1924, quando, já em 1920, chegou aqui o Dionísio Cibele, e ele era farmacêutico prático. E ele, então, colocou ali a primeira farmácia, né, justamente aonde se localiza atualmente o antigo Hospital Cibele, só que era de madeira, tá? Então, em 1920 já tinha, então, ali uma farmácia, e o núcleo de Nova Vicença, que estava mais lá embaixo, estava migrando um pouco
para esse lado aonde tinha a estação ferroviária, tá? Porque em 1910 iniciou o trem vindo de Porto Alegre a Caxias do Sul. Então, em julho de 1910 foi inaugurada a ferrovia, e ali era esse transporte de cargas e de pessoas, tá? Quem queria viajar era de trem, tá? E a farmácia, então, não foi lá para o núcleo, lá embaixo, e sim mais aqui em cima, porque também tinha a Estrada Júlio de Castilhos, que foi importante aqui para a Farroupilha, né? E saía de São Sebastião do Caí até Antônio Prado. E essa Júlio de Castilhos, essa cobrinha, é a mesma estrada que tinha antigamente, tá? E ali, então, passou-se a ter, em 1924, o Dionísio Cibele estendeu, então, aquela farmácia para um hospital. Olha ali, ó. 1924, tá? Sim. E aí ele constituiu 10 leitos ali, nesse hospital, e eu tenho aqui o estatuto lá feito desde a época, tá? O Dionísio era o único dono. Então, e a farmácia, colocou a farmácia Santa Teresa em homenagem à esposa dele, que era Teresa, tá? E esse hospital continuou, aumentou o número de leitos, ali mesmo naquela aquela residência que tinha e estendida para o hospital, e 2 salas de procedimentos. Isso dito também no livro Na História da Medicina de Farroupilha, do Dr. João Carlos Rosler, que então enfatiza isso ao início do Dionísio Cibele, então. E depois, com o tempo, continuou com o Dr. Jaime, né? Depois de 1940 em diante também, com o Dr. Jaime, os filhos, etc., deu continuidade até o encerramento dessa atividade, tá? Coloco ainda de que em 1924 e até seguindo, ainda era um distrito de Caxias do Sul. Então, nesse distrito, então, ainda nesse movimento para a emancipação, se reuniam as personalidades do município, italianos e outros descendentes de italianos, para tentar emancipar, então, a Nova Vicença para um município, tá? Desmembrando de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Montenegro, né? E o senhor tem ideia de quantos habitantes tínhamos nessa época? Em torno de 3.000 habitantes. 3.000. Ok. Então, nesse período, então, houve uma situação que até estou escrevendo um livro aí também, né? As memórias aí também do nosso hospital São Carlos como comunitário. E aí, em 1934, ainda em 1933, começou um movimento através do Monsenhor Tiago Bombardelli, para que se fizesse um outro hospital, tá? Colocando para aqueles que mantinham essas residências do custo alto que era um dia se tratar, quando alguém precisasse se tratar num hospital ou na área médica, que tinha um custo alto. Não tinha na época, então, SUS, não tinha plano de saúde, nada, né? Então, teria que fazer um novo hospital, tá? Mesmo que ainda um distrito de Caxias do Sul. O segundo passou a ser o segundo distrito de Caxias do Sul, e ali, então, com várias reuniões que teve, com o pessoal do núcleo aqui de Nova Vicença e também fora, principalmente dos agricultores e tal, foi fundado então o Sanatório Nova Vicença, com 142 sócios e através do montante que tinham recebido, os 168 contos de réis. Então, a parte da contribuição desses sócios foi de 1 conto cada cota societária, tá? Alguns deles, poucos, tiveram 5,
3, 2, e na grande maioria, então, um conto de réis, uma participação societária, tá? Então, o hospital que surge aqui em Farroupilha em 1934, Sim. que é anterior ao 17 que deu origem de fevereiro ao São Carlos, de 1934. né? Mas ele surge como uma sociedade de moradores. Uma sociedade, tá? Na verdade, não é de moradores, e sim, ele é de cotas societárias, que justamente são uma cota empresária, tá? Ok. Porque tinha um montante do capital e cada um tinha fatiado lá aquelas cotas societárias, tá? Então, justamente pelo decreto, o decreto 3708 de 1919, ele seguia por este caminho, tá? Esse sanatório. Aí esse sanatório, veja só, enquanto eu, advogado também do hospital, ficava indagando, naquele período, já tinha um hospital, que era o Cibele, nascido em 1924, e em 1934 nasceu um outro hospital, dentro desse núcleo ainda, que era um distrito de Caxias do Sul. Então, ter duas casas de saúde era muito promissor para a localidade. Como teria nascido isto? Então, assim, primeiro, a grande contribuição dos imigrantes italianos ou os seus descendentes, que passaram a entender que precisava mais uma casa de saúde. Outra, a força justamente do Monsenhor, que fez com que, de uma situação de intriga com o próprio Dionísio Cibele, disse ele: eu vou construir um outro hospital. Tá? Para baratear um pouco o atendimento. Isso aí. Então, que surgiu esse outro hospital. E mais próximo aqui da estação ferroviária, distante um pouco do núcleo lá de Nova Vicença. Tá? Então, o Tiago Bombardelli participou de 3 coisas aí: o hospital, a igreja matriz, que muda também de local, isso, né? E o Colégio Santiago, Tiago, que é o nome dele, tá? Então, olha, trouxe para cá. Então, assim, na época também, se nós falarmos de saúde, era uma dificuldade muito grande para que as pessoas, primeiramente, quando distantes, a partir, até chegar aqui em 1924, de ser atendido por alguém ali da área médica. Então, os chás que tinham na época, para muita coisa mais leve, servia. Mas as moléstias mais graves precisavam de um atendimento maior e melhor. Sim. Então, muita dificuldade aí. Alguns outros que já tinham conhecimento de que Porto Alegre poderia ter um atendimento lá, eles iam de trem para Porto Alegre, tá? De 1910 em diante. Mas às vezes eram alguns, e outros também tinham, além da possibilidade de ir se tratar, quando iam, e também eles rezavam muito, eram muitos religiosos, e quando não era resolvido por parte na área médica, eles chamavam o padre. E até no final da vida, desde quando estava muito ruim, chamava o padre para dar uma bênção final da extrema unção. Tá? E resolver os problemas. Muito interessante essa sua explanação, doutor. Muito. E até, se me permite, então nós temos lá o artigo 3º do estatuto feito pelo próprio hospital, aqui o Sanatório Nova Vicença, dizia o seguinte: a sociedade é constituída para a instalação de um hospital com modernas condições técnicas e higiênicas que estejam ao alcance de serem supridas, e terá por fim o tratamento e assistência de doentes de ambos os sexos em geral. Tá? E também, aqui que tinha a expectativa, no artigo 14, nós encontramos o seguinte, que era aquilo que fez com que os sócios
aderissem e empregassem um conto de réis. Os sócios fundadores gozarão, após a inauguração oficial do hospital, das vantagens do regulamento interno, não só pelas despesas feitas com o tratamento de sua própria pessoa, como de seus avós, pais, esposa, filhos solteiros e parentes até segundo grau que viverem sob o mesmo teto do sócio fundador. Olha ali, ó. Tá? Então, isso se estendia, esse atendimento, para todos os familiares. Para todos os familiares, desde que sob o mesmo teto. Sim. Seu Dr. Nelson, olha o nosso tempo. O assunto é maravilhoso, né? A gente vamos ter que nos reunir novamente para que a gente possa contar essas histórias Sim. para o povo de Farroupilha. Tá certo. Eu acho assim que foi fantástico trazer esse conhecimento de como surgiram as nossas instituições, Perfeito. né? E eu ali agradeço muito. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, né? Tá certo. E peço que façam as suas considerações, né, para o nosso pessoal da importância do trabalho junto à comunidade, né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui e eu quero deixar a todos um legado que o papai deixou para nós. Ele dizia: "Fioi, porete, ma sempre giusti." Porete, mas sempre justo. Honesti sempre. Muito lindo, que bacana. E eu aqui também na área da saúde, os imigrantes, desde a saída da Itália, sofreram com as diversas moléstias durante a viagem. Aqui foram vencedores, sempre com muita coragem. Contribuíram muito com a melhoria da saúde, como vimos há pouco. Por sua vez, a saúde, como um direito humano fundamental, deve, além da contribuição de cada um, ter sempre políticas sociais e econômicas para a dignidade humana. Com isso, para manter a saúde é necessário muita polenta, trabalho, fé e família. Olha ali, ó. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Peço desculpas pelo tempo que é curto, né? E que a gente poderia ter trazido muito certo. mais conhecimento, que com certeza vocês têm. E agradeço demais. Certamente teremos outras oportunidades para que a gente possa explanar cada vez mais esses assuntos da nossa história, tão importantes para nós. Nós que agradecemos. Estaremos sempre à disposição. Obrigadão. Obrigada. E ho trovato l'invaso